Bom dia, igreja. Graça e paz. É muito bom estar aqui de volta. E eu acho que eu falei isso das últimas 3 ou 4 vezes que eu preguei. Mas é a vida acontecendo, né? Marina chegou, graças a Deus, tem quase 2 meses, trazendo muita alegria para nossa casa, para nossa família. E em breve, se Deus quiser, ela vai trazer muita alegria para cá também, com aquele chorinho de nenê durante a pregação, para acordar quem está cochilando. Eles acham que a gente não vê, né, Cris? Que a gente vê tudo aqui da frente. E normalmente eu voltaria a pregar só no ano que vem, por causa dessa situação. Mas eu amo tanto o livro de Tiago, que a gente deu um jeito lá em casa, para que eu pudesse pregar pelo menos uma vez. E esse texto em específico, Tiago 5, do 13 ao 18, é muito especial para mim, porque foi o texto base do meu trabalho de conclusão de curso no seminário. Foram mais de 40 páginas escritas só sobre esses 6 versículos. Vocês têm noção? E você sabe o que isso quer dizer? Nada. Eu tive que estudar tudo de novo. Eu tive que reler os comentários, ler novos comentários que surgiram dali em diante. Mas essa é a beleza da Bíblia, né? Por mais que a gente tenha estudado um livro, um texto, sempre tem algo para a gente aprender, para a gente relembrar, para a gente refletir. E eu espero que nessa manhã não seja diferente, que Deus fale aos nossos corações, amém? E eu gostaria de começar fazendo uma provocação. Você tem uma boa reputação? Pensa aí consigo mesmo. Em geral, como que as pessoas te veem? O que as pessoas falam sobre você? E o quão preocupado você é com isso? E agora, mais importante, como seria a sua reputação se as pessoas soubessem o que você faz em secreto? Se todos os seus pensamentos fossem externalizados, se todos os seus pecados fossem conhecidos, como seria a sua reputação? Pense nisso. Vou dar alguns segundinhos para vocês pensarem. O texto de hoje ele é simples, ele é direto, assim como praticamente toda a carta de Tiago. E já colocando as cartas na mesa, a mensagem central do texto de hoje é: ore. Ore, ore e ore. Hoje Deus nos chama a orar a oração da fé. E a gente vai ler e vamos entender as implicações disso. Amém? Então vamos lá? Tiago 5, do 13 ao 18, eu vou ler na NVI, Nova Versão Internacional. Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu seus frutos. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, e a gente te pede que o Senhor fale nos nossos corações nesse momento, ó Pai. Tire qualquer coisa que nos impeça de ouvir a Tua voz, ó Pai. Que tudo que eu falar aqui possa vir do Senhor, ó Pai, para abençoar os nossos corações. É nessa oração, em nome de Jesus. Amém. O texto é curto, mas vão ter 3 pontos mesmo assim. E os 3 pontos de hoje são: primeiro, vivam uma vida de oração. Segundo, sejam uma comunidade de fé que ora. E terceiro, sejam uma comunidade de fé que confessa os seus pecados. Eu vou passar rapidinho pelos 2 primeiros e vamos me concentrar no terceiro, tá bom? Então, primeiro, vivam uma vida de oração. Esse trecho ele é todo cheio de imperativos, ordens que Deus nos dá através das palavras de Tiago. E logo no versículo 13 tem 2 imperativos: ore e cante. Alguém entre vocês está sofrendo? Ore. Está feliz? Cante louvores.
E esse canto de louvores aqui nada mais é do que uma oração. Quando a gente está aqui cantando no louvor, a gente está se colocando diante de Deus, declamando palavras de oração, de adoração a Ele. E isso nada mais é que uma oração também. Ou seja, Tiago nos chama a orar o tempo todo. Orem o tempo todo. Se você está passando por dificuldades, ore. Se está tudo bem, se os seus dias estão tranquilos, ore. Se você está desempregado, ore. Se você está bem empregado, ore. Se você tem passado por dificuldades no seu casamento, ore. Se está tudo bem no seu casamento, ore. Se você está passando por alguma crise, insatisfeito, ou em conflito com alguém, ore. Se você tem passado por dias estáveis, pacíficos e satisfatórios, ore. Viva uma vida de oração. Ressoando com o versículo 15 do capítulo 4, quando a gente foi exortado para a gente submeter os nossos planos à soberania de Deus. Aqui também hoje Deus nos exorta a colocarmos todas as situações da nossa vida diante dele. Tudo. Pare de viver a sua vida, meu irmão, minha irmã, como se Deus não fizesse parte dela. E aqui o maior desafio é a gente lembrar quando está tudo bem, né? Eu acho que eu já contei isso aqui, mas vou contar de novo. Eu tenho rinite, né? E toda vez que a rinite ataca, o nariz fica congestionado, aquele parto para dormir, é horrível. Não consigo respirar direito. E aí na hora de dormir é muito comum eu lembrar de Deus. Deus, por favor, me dá um alívio nesse momento. Por favor, eu preciso dormir. Ainda mais agora com a Marina, são só 3 horas que eu tenho para dormir, por favor. Mas é tão raro num dia que está tudo bem, eu deitar na cama e lembrar de orar, simplesmente agradecendo porque está tudo bem. Quando o nariz está atacado, eu lembro rapidinho. Mas quando está tudo bem, eu só quero virar para o lado, dormir e seguir a minha vida. E muitas vezes é isso que a gente faz. A gente só quer seguir a nossa vida como se Deus não fizesse parte dela. Em especial nos dias tranquilos. Mas hoje Deus nos chama a vivermos uma vida de oração. É o famoso orai sem cessar de Tessalonicenses. Seja no dia ruim, seja no dia bom, que possamos colocar cada situação das nossas vidas nas mãos de Deus. Amém? E quando nós estamos doentes? Isso nos leva ao segundo ponto de hoje. Sejam uma comunidade de fé que ora. Nos versículos 14 e 15, tem alguns outros imperativos, mas eu já adianto que no final das contas vai ser ore. Só que agora não é para você fazer isso sozinho. Às vezes tem os momentos, sim, existem os momentos certos para a gente ter a nossa oração em secreto, você e Deus. Mas tem os momentos também que é para a gente fazer isso em comunidade. Apesar de Tiago ele não enviar essa carta para uma igreja específica, ele enviou essa carta porque ela ficasse rodeando as regiões e várias comunidades pudessem ler essa carta. Fica claro nesse texto que existiam comunidades cristãs organizadas naquela época. Se reuniam, tinham seus ritos, seus costumes, tinham liderança estabelecida. Eles tinham presbíteros naquela igreja. Olha só, nós temos presbíteros na nossa igreja. É engraçado pensar, né? Bonito pensar nisso, que 2000 anos depois o mundo mudou tanto, mas algumas coisas continuam as mesmas. E foi inspirado nesse texto, meus irmãos, que a gente instituiu na liturgia a oração ao final do culto com os presbíteros. A gente está aqui reconhecendo o nosso papel, a nossa responsabilidade de orar pela comunidade, pela igreja, de orar pelos membros da igreja e, aqui nesse caso em específico, de orar pelos doentes. Mas olha que interessante, nesse texto, o imperativo não é aos presbíteros. O imperativo é para o doente. O texto não fala para os presbíteros irem até o doente e orar por eles. Ele fala para o doente chamar os presbíteros e orar por eles. Eu não quero... Deu ruim aqui. É claro que nada impede do presbítero ir ao encontro do doente e fazer isso. Mas é de se notar que a responsabilidade de colocar essa ordenança em prática é também do membro da igreja. E não só do doente, mas o doente pede para alguém chamar o presbítero, para o presbítero vir e orar. Ou seja, tem mais alguém envolvido nisso, é toda a comunidade da fé envolvida nessa prática da oração, nessa comunidade de oração.
É comum te achar que a responsabilidade, que a proatividade nessas situações sempre tem que ser da liderança da igreja, né? Eu não quero aqui minimizar a nossa responsabilidade, mas eu quero reforçar que nós todos somos responsáveis por criar essa cultura de uma comunidade de fé que ora. E não vão ser os presbíteros que vão curar o doente, não vai ser o óleo que vai curar o doente, mas a oração da fé curará o doente. Versículo 15. O Senhor o levantará. A oração da fé, ou a oração feita com fé, curará o doente. O que isso significa? Isso é uma promessa? Toda vez que eu orar com fé, o doente vai ser curado? E quando que eu orei pelo meu parente que veio a falecer, faltou fé na minha oração? Não, meus irmãos. Para a gente entender esse versículo, a primeira pergunta que a gente precisa fazer é: a oração da fé curará o doente, mas fé no quê? Sim, é a fé no poder de Deus que pode curar esse doente, mas é também a fé na soberania de Deus. E às vezes, ou muitas vezes, a vontade de Deus não é a mesma que a nossa vontade. Acreditar nisso exige fé, exige confiar no amor de Deus, na soberania de Deus sobre as nossas vidas, sobre as vidas dos nossos queridos e sobre toda a história. Eu lembro quando eu me converti, eu era da igreja presbiteriana, e em alguma escola bíblica dominical, a gente estava orando por alguém que estava doente, e era uma situação muito grave. Aí um irmão começou a orar, e ele começou pedindo por cura. Mas aí no meio da oração ele falou: mas, se não for da sua vontade, que o Senhor possa consolar os familiares. Na hora eu abri o olho todo revoltado e comecei a julgar a oração do irmão. Como assim? Já está orando para consolar os familiares? Ele não acredita que Deus possa curar. Que oração é essa? E hoje, pensando nisso, eu errei. Eu errei em julgar a oração daquele irmão. Porque a oração dele não teve problema algum. Apesar do texto de hoje, ele dá um enfoque maior, sim, no poder de Deus que responde à oração do justo, como a gente vê lá nos versículos 17 e 18 com a história de Elias. A gente não pode ignorar todos os outros textos bíblicos, inclusive no próprio livro de Tiago, que nos chamam a pensar em outras perspectivas sobre essa questão também, que nos ensinam que a oração da fé é tanto a fé no Deus que tem poder para curar, quanto a fé no Deus que é soberano sobre toda e qualquer situação. A oração da fé é a fé no Deus que tem poder para curar e a fé no Deus que é soberano sobre toda e qualquer situação. E Ele age de acordo com a sua vontade. Amém? Expressar essas duas verdades nas nossas orações não é contraditório. Assim como não é contraditório a gente orar tanto por cura física, quanto por cura espiritual da pessoa. O final do versículo 15 destaca essa integralidade da ação de Deus nas nossas vidas, que atinge tanto o nosso corpo quanto a nossa alma. Eu acho engraçado como muitos tentam criar uma falsa dicotomia entre essas duas coisas, como se a gente tivesse que priorizar uma coisa em detrimento da outra, mas não há nenhum respaldo bíblico para isso. A oração da fé, ela pode curar o doente e ela também pode perdoar os seus pecados. A ação de Deus atinge a integralidade do nosso ser. E isso deve ser motivo das nossas orações sempre. E isso nos leva ao último ponto. Parece que eu estou rápido demais, né? Mas eu falei que ia ser rápido no começo, e agora é que vem. Seja uma comunidade de fé que confessa os seus pecados. Sejam uma comunidade de fé que confessa os seus pecados. No versículo 16, mais dois imperativos: confessem e orem. Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Eu escolhi esse texto para o meu trabalho de conclusão de curso do seminário porque essa é uma das minhas maiores frustrações com a igreja.
E aqui eu não estou falando de uma igreja em específico, muito menos da fonte, mas da igreja no geral. Eu queria entender se o que eu leio claramente nesse texto é isso mesmo. E se é isso mesmo, o que nos impede de obedecer? E sim, é isso mesmo. O texto é claro, meus irmãos. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. É isso. Sendo bem sincero, nem tenho o que interpretar aqui. É o que está escrito. A gente precisa confessar os nossos pecados. E a gente precisa orar uns pelos outros, para que a gente seja curado. E aqui, compartilhando um pouco mais, a confissão foi parte crucial da minha conversão. Eu nunca vou me esquecer de um acampamento de adolescentes, lá na Páscoa de 2004. Enquanto eu era adolescente em 2004, viu? Alguns aqui já estavam no terceiro emprego, né, Adilton? Às vezes a gente se choca assim, com a diferença de idade. Parece, depois que chega uma idade, nem parece tanto, mas... Lá nesse acampamento, na Páscoa de 2004, eu e uns amigos de madrugada, a gente não conseguia dormir, estava todo mundo inquieto, a gente se juntou na cama de um, começou a conversar sobre as dificuldades da vida e a gente começou a confessar pecados uns aos outros. Aí, do nada, a gente viu que alguém estava ouvindo a nossa conversa, chegou de fininho assim. A gente tomou um susto porque estava escuro e era o preletor do acampamento. Ele estava ouvindo uns burburinhos, foi lá ver o que era. E aí a gente ficou lá até o amanhecer, ele explicando para a gente sobre a graça de Deus, que nos livra da culpa, que perdoa os nossos pecados e que nos faz viver uma nova vida. E dali em diante, praticamente toda semana a gente se reunia, dormia na casa de alguém, e a gente tinha esse momento de confissão de pecados. Como aquilo foi importante para mim. E é triste pensar que com o passar do tempo, isso foi se perdendo. Quanto mais os anos se passavam, mais raras eram essas ocasiões. Parece que quanto mais velho a gente fica, menos abertura a gente dá para expor as nossas vulnerabilidades, as nossas fraquezas, os nossos pecados. E eu temo pela minha velhice. Por isso eu estou aqui. Talvez eu esteja projetando a minha história pessoal na igreja como um todo, confesso. Pode ser isso. Mas eu não vejo essa prática da confissão mútua bem estabelecida no meio da igreja. Eu não vejo a gente falar tanto sobre isso. Até rola um momento ou outro, mas às vezes parece mais entrevista de emprego do que confissão, né? Qual que é o seu maior defeito? Ah, eu sou muito perfeccionista. Ou eu me dedico tanto, eu sou tão bom que às vezes eu deixo de cuidar de mim. E por mais que às vezes a gente consiga nomear alguns pecados, e isso é importante, mesmo assim é muito fácil a gente continuar sendo genérico e superficial. Ah, eu sou muito orgulhoso, eu sou muito preguiçoso, eu sou muito ansioso. O Cristo falou algo muito importante há 2 semanas, quando ele ministrou a ceia. Ele falou que quando a gente avalia a nossa própria vida, o nosso pecado precisa ser nomeado. O nosso pecado tem nome. E eu gostaria de acrescentar algo a essa fala do Cris. Nosso pecado tem nome e ele tem data. Ele tem horário. Você é orgulhoso? Mas quando você foi orgulhoso? O que você fez que te fez cair nesse pecado? Você tem dificuldades com a língua? Mas o que você fez? Foi fofoca? Você machucou alguém com as palavras? Quando que isso aconteceu? Isso é confessar pecado. O pecado tem nome e ele tem data. Parece que a gente prefere ser definido pelo pecado, ao invés de confessar o que a gente fez. A gente prefere ser genericamente chamado de orgulhoso, ao invés de falar, naquele dia eu fui orgulhoso por isso, por isso e por isso. Porque quando a gente fala assim, genericamente, o pecado ele não se materializa para o outro. E talvez a nossa imagem possa continuar intacta. Porque no fim é com isso que a gente mais está preocupado. Com a imagem que a gente passa, com a nossa reputação. A gente está mais preocupado em ser bem visto pelos outros do que tratarmos o nosso pecado. A gente está mais preocupado com a nossa reputação do que com o nosso caráter.
a gente tem a ilusão de que a gente vai conseguir lidar com isso sozinho. No máximo, Deus e eu. Mas a gente se engana que, quando a gente esquece que Deus ordenou que a gente confessasse os nossos pecados uns aos outros para que a gente fosse curado. Sim, é Deus quem vai te perdoar, é Deus que vai te curar, mas Ele escolheu fazer isso através da presença do nosso próximo. Como disse um teólogo chamado Angel Galhardo, Deus é quem perdoa e restaura, mas a presença do próximo faz com que a graça de Deus seja mais palpável. Foi assim que Deus escolheu agir, meus irmãos, através da confissão mútua e da presença dos nossos irmãos e irmãs nesse processo. Por isso, eu quero me dirigir agora a quem ouve a confissão. Para todos nós, mas nessa perspectiva de ouvintes. Tem uma frase do Zé Machado que eu gosto muito, que ele diz assim: a fraqueza do meu próximo é a minha área de atuação ministerial. Não se assuste com as trevas alheias, mergulhe com a esperança da reconciliação. E ele complementa: a dor e a fragilidade do meu próximo não podem ser espaço para tripudiação da nossa parte, mas devem ser um espaço sagrado, ao qual somos chamados para ser apoio e suporte. É isso. Quando a gente ouve uma confissão, a gente tem que tratar a confissão com a seriedade que é devida. Não há espaço para indiferença, não há espaço para piadinhas e tripudiação, não há espaço para fofoca. Preste muita atenção nisso, não há espaço para fofoca. Se você não vai agir nessa situação como alguém que vai em busca da reconciliação e da restauração, feche a sua boca e ore. Não há espaço para fofoca. Isso destrói relacionamentos, destrói famílias, destrói comunidades. Trate a confissão com a santidade que é devida. Você é chamado para agir ministerialmente naquela situação, para ser apoio e suporte. Lembre-se, a confissão é de uns aos outros. Isso não quer dizer que você precisa confessar um pecado seu quando alguém está confessando um pecado para você. Mas isso nos lembra que a confissão, que essa prática, é de um pecador para outro pecador. Não se assuste com as trevas alheias. Lembre-se das suas próprias trevas. E mergulhe nessa situação com a esperança da reconciliação. Amém? E agora vai uma palavra para quem vai confessar. Para todos nós, de novo. Mas agora nessa perspectiva. Meu irmão, minha irmã, não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Não há nem oculto que não venha a ser conhecido. Eu não cito essas palavras de Jesus como uma ameaça, mas como um lembrete, não se iludam. Não achem que vocês dão conta de carregar esse peso sozinhos, escondendo isso a vida inteira. Reflita agora mesmo o que tem te impedido de confessar o seu pecado. Eu quero finalizar trazendo novamente a figura da reputação. Talvez você se orgulhe muito da sua reputação. Talvez esse seja o seu bem mais valioso. Talvez você se orgulhe a tal ponto que você se recusa a demonstrar qualquer sinal de fraqueza, de fragilidade ou pecado. Talvez você não suporte a ideia de o que aconteceria com a sua reputação se as pessoas conhecessem os seus pecados. E eu tenho uma notícia para você. A sua suposta boa e intacta reputação não vai te salvar. Deus vai. Mais importante do que o que as pessoas pensam a seu respeito, é o que Deus pensa a seu respeito. E Deus, que já conhece todos os seus pecados, Ele quer transformar a sua vida e te fazer uma pessoa íntegra. Uma última frase de novo do Zé Machado. Toda vez que a gente se compromete com Deus,
e em Deus sermos íntegros, Deus cuida da nossa reputação. Toda vez que a gente se compromete com Deus e em Deus sermos íntegros, Deus cuida da nossa reputação. Isso não quer dizer que a sua reputação vai ser sempre boa aos olhos humanos, mas que a sua reputação também está submissa à soberania de Deus. E que Ele é o maior interessado em te transformar, em trazer cura para o seu pecado e te fazer uma pessoa íntegra. Relembrando as palavras do rei Davi, no Salmo 32, enquanto me recusei a confessar o meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força evaporou como a água do calor do verão. Talvez você esteja vivendo exatamente isso nessa manhã. Talvez você esteja há muito tempo guardando esse pecado, convivendo com esse peso e tomado por essa culpa. Talvez você até mesmo ache que você não merece o perdão de Deus. Talvez você pense, logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor. Sim, meu irmão, minha irmã, logo você, de graça recebeu o amor de Deus. Uma coisa precisa ficar muito clara nessa manhã. Não há pecado que você tenha cometido que Deus não possa perdoar. Preste bem atenção. Não há pecado que você tenha cometido que Deus não possa perdoar. Ele somente espera um coração contrito, arrependido e rendido a Ele. Nessa manhã, meu irmão, minha irmã, Deus te oferece o perdão e a cura. E isso virá através da confissão uns aos outros e da oração uns pelos outros. É isso que o texto fala, claramente. Não tem para onde fugir. Você crê nisso? Eu não vou falar para vocês. Agora vira para o irmão que está do seu lado e confessa o seu pecado. Existe um momento certo para isso. As pessoas certas para isso. Ore e peça discernimento para Deus. Mas não passe por isso sozinho, não deixe isso para amanhã. Amém? Fonte de Sicar. Há lugar na casa. Há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. Há esperança na casa, há recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Que as pessoas possam encontrar aqui no nosso meio um espaço seguro para a confissão de pecados. Que para além do também necessário confronto, que aqui seja um lugar de acolhimento, de pecadores que confessam seus pecados uns aos outros e oram uns pelos outros, e que juntos trilham o caminho da cura e da restauração. Amém? Cris, você pode vir orar, por favor? Amém. Deus sabe quem Ele quer usar. E eu tenho certeza que quem tinha que falar essa palavra hoje era o Gui. Glória a Deus por isso. Vamos examinar o nosso coração, irmãos. Olhar para dentro, pedir que o Espírito Santo traga quebrantamento. Ninguém pode dizer, eu me quebranto. Eu sou uma pessoa quebranta. É o Senhor que quebranta o nosso coração. Coração quebrantado é um coração consciente de si mesmo. Que a gente saia daqui hoje sabendo falar os nossos pecados pelo nome e data, e que a gente saia daqui hoje sabendo ouvir os pecados dos irmãos, com uma escuta pastoral, sensível e humilhada, rendida aos pés do Senhor. Amém? Santo Deus, nós te bendizemos porque o Senhor é o Deus que nos sara. Não há doença que a graça de Deus não possa curar. Doença da alma que a graça de Deus não possa curar. Doença física que o Senhor não possa curar.
E isso nos faz, Senhor Deus, orar o tempo todo. É a nossa dependência do Senhor. É a nossa dependência do Teu poder, de quem o Senhor é, porque de fato, sem o Senhor, nada podemos fazer. Se está tudo bem e cantamos louvores, isso é dependência de Ti. Se estamos na adversidade, no meio a tantos problemas, isso nos coloca rendidos aos Teus pés. E se estamos em pecado, só há um caminho da cura, a cruz de Jesus. E é muito bom saber, Senhor Deus, que muitas vezes nós não conseguimos encontrar o caminho da cruz, mas o Senhor coloca uma igreja que pauta esse caminho. Para que lá, rendidos aos pés do Senhor, como igreja e comunidade, família da fé, a gente possa receber o Teu perdão. Faz isso aqui, Senhor. Faz isso aqui na nossa comunhão. Que na comunhão, Senhor Deus, haja louvor, gratidão, petição, mas confissão. E que na confissão nós também Te adoremos. Ajuda-nos a ouvir a confissão do nosso irmão. Ajuda-nos a falar a quem o Senhor preparar, para que possa ouvir as nossas confissões. E assim a gente cresça. A gente seja mais maduro na fé. Deus, se há corações entulhados aqui nesta manhã, se há corações, ó Deus, que não aguentam mais o fardo, Senhor. Ó Deus, que nesta manhã o Senhor, ó Deus, mostre o caminho da cruz na comunidade. Deus, que o Senhor também nos ensine, Senhor Deus, a saber o momento de falar e o momento de se calar, e o momento certo de ouvir, e como a gente pode, na escuta, Senhor Deus, se avaliar. Ó Deus, que nós não nos esqueçamos que somos uma comunidade de pecadores remidos. A igreja é uma comunidade de pecadores que foram alcançados pela graça de Deus e que estão sendo santificados até a glória eterna. Até este dia, Senhor, há muito trabalho para que a gente possa, Senhor Deus, vigiar sobre nós mesmos. Que a confissão entre na vigilância, Senhor, e na oração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.